As competições de foguete de garrafa PET são bem famosas, principalmente aqui no Brasil. A gente tem a Mostra Brasileira de Foguetes, chamado MobFog, onde estudantes ali de ensino fundamental até ensino superior constroem foguetes para participar, né, de competições de maior alcance e tudo mais. Hoje eu vou ensinar para vocês a como construir uma base de lançamento e um foguete de garrafa PET. Você vai conseguir fazer tanto propulsão com água quanto bicarbonato de sódio e vinagre. Bora lá fazer comigo? Para a base, você vai precisar de um cano de meia polegada, aproximadamente 75 centímetros a 1 metro, 2 cotovelos, 90 graus, um T, 2 caps, pelo menos 4 abraçadeiras plásticas, uma abraçadeira de metal de 1 polegada, um balão ou bexiga tamanho número 5, uma válvula de pneu de bicicleta, um esparadrapo de preferência de 10 centímetros, um pedaço de cano de 40 milímetros, cano de esgoto, e a cola PVC para poder fazer a montagem final. Então as medidas para a gente cortar o cano de PVC de meia polegada de 75 centímetros são 5 peças, 2 delas com 7 centímetros de comprimento, 2 com 20 centímetros de comprimento e uma é o restante ali dos 75 centímetros. Essa medida não é tão importante, então ela pode ficar ali tendo pelo menos 20 centímetros é ok, mas pode ficar um pouco maior. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar o cano. A gente vai usar aqui uma serra que a gente tem disponível aqui na Mauá, mas na sua casa você pode usar um arco de serra desses que a gente tem bem comum em casa mesmo. Agora a gente vai fazer o bico do foguete. Eu vou usar uma máquina especial aqui para construir o bico de uma forma bem resistente, chamada Vacuumform. Né? Não precisa ser feito desse jeito, né, usando essa máquina, porque não é tão comum ter isso em casa. Então, você pode simplesmente pegar uma pasta e fazer esse formato cônico do bico, mas o importante é ter uma superfície ali bem lisa, né, que consiga ter esse formato aerodinâmico. Pra gente aqui, o que eu fiz? Né? Usando o software OpenRocket, eu defini qual que era o melhor modelo aerodinâmico para o foguete, né? E eu usei uma máquina aqui, um torno CNC, para poder fazer esse perfil para mim. E agora eu vou conseguir copiar esse perfil com o molde do plástico. Então eu vou derreter o plástico e puxar aqui para ele ter esse mesmo formato que vai encaixar certinho na nossa garrafa PET. Então a ideia aqui, agora a gente dá um acabamento nesse bico que a gente cortou. Né? Para isso ficar bom, eu vou usar a lixadeira. Né? Poderia ser feito com uma tesoura, tal. O acabamento não fica tão bom quanto a lixadeira, mas você pode cortar na mão, vir com uma lixinha aqui e dar um acabamento. Então vamos usar aqui a máquina que a gente tem disponível. Agora a gente precisa fazer um furo para poder colocar o bico de pneu de bicicleta. Tá? Eu vou usar uma furadeira aqui para isso. A gente vai começar pela montagem da base de lançamento do foguete. Ela é bem importante porque é ela que vai conseguir deixar, né, o foguete na posição melhor para o lançamento e também, né, resistir ali à pressão, né, da garrafa. Então, para a gente começar a fazer essa montagem, eu vou pegar os canos que a gente acabou de cortar, né, e aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é poder lixar aqui todas as extremidades, porque a gente vai colar e para a cola aderir melhor, né, é melhor que a superfície do cano aqui esteja lixada. Então a gente vai lixar tanto o cano quanto as conexões. A base, ela é bem simplesinha, tá? Ela vai ter um formato de um T. Então, essas 5 peças que a gente fez aqui, tá? Vamos lixar todas elas. Então, ó, isso aqui, lixado, ele vai conseguir aderir melhor à cola, tá? Vou fazer a mesma coisa para as conexões, lembrando que aquele cap, esse aqui é aquele que a gente furou, que a gente vai colocar o bico de pneu de bicicleta. Então, também vou lixar aqui. Já tenho todas as peças lixadas, agora a gente vai começar o processo de montagem, tá? Eu vou começar fixando o bico aqui de encher pneu de bicicleta. Então, para fazer isso daqui, né, vou colocar aqui ele. Fazendo isso daqui, ele vai ter aqui, né, e a gente vai conseguir usar um pneu de bicicleta para poder, uma bomba de encher pneu de bicicleta para conseguir pressurizar o nosso foguete. Então, eu já tenho todas as peças prontas, vou pegar aqui a cola de PVC. Então essa cola aqui é importante porque se a gente não colar bem as extremidades aqui das conexões,
pressão que a gente vai colocar dentro do cano ela é muito grande, isso pode fazer com que as conexões sofram, tá? Então, como que vai funcionar aqui? Né? A gente vai ter esses dois canos que a gente vai usar na base, aí vai vir as duas conexões aqui, essa conexão no meio e aqui entre elas aqui, vamos colocar aqui, tá? Vai ficar esses dois caninhos menores. E esse daqui vai ser o cano de lançamento onde que a gente vai colocar o nosso foguete. Nas duas extremidades, a gente coloca os caps aqui para fechar, tá? Então, agora é só montar tudo isso daqui. Então, vamos começar a montar pelas extremidades. Então, vou passar aqui um pouquinho de cola aqui na extremidade do cano. Agora que a gente tem as três partes principais aqui da base feita, vem a parte mais importante aqui na finalização dessa montagem. A gente vai fazer o ângulo de lançamento que a gente vai querer fazer, tá? A gente estuda, né? Vocês já devem ter visto, né, até pela intuição, de achar que o melhor ângulo para fazer esse lançamento é o de 45 graus, né? E aí, por meio de contas, isso aí a gente consegue ver em problemas de otimização, usando cálculo, que realmente é o melhor ângulo que a gente tem para conseguir o alcance. Então, para isso daqui, tá, a gente vai montar e é importante aqui a gente conseguir garantir esse ângulo de 45 graus. Para fazer isso, vou dar uma dica para vocês de como que, caso você não tenha um transferidor ou um esquadro, como que você pode fazer. Vou pegar uma folha de papel sulfite e vou fazer uma dobradura, tá? Essa dobradura aqui, ó, se a gente dobrar certinho, eu consigo um ângulo de 45 graus aqui, mais ou menos. E é ele que eu vou usar para poder fazer a medição do meu ângulo. Então, para fazer isso, a gente tem pouco tempo, né, para colar antes da cola secar. Então eu vou passar aqui ó lá, o ângulo de 45 graus, tá mais ou menos certo aqui, tá? Aproveitar, eu vou fazer o outro lado, ângulo mais ou menos de 45 graus, tá? E tá pronta a primeira estrutura ali para a gente começar a fazer a nossa base de lançamento. Ela ainda não está pronta, a gente tem que fazer uma das partes mais importantes, que é o mecanismo aqui de fixação, né, do meu foguete. Então a gente vai começar a fazer isso agora. Então agora, para a gente poder fazer o mecanismo aqui de liberação aqui do foguete, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a garrafa que eu vou utilizar para fazer o nosso foguete, para fazer uma medição. Tá? É importante, ela vai acontecer o quê? Ó? Ela vai ser o corpo, né, do foguete, e a gente precisa marcar mais ou menos onde eu vou colocar aqui o mecanismo de trava aqui, que é a parte mais importante dessa base. Tá? Então, ó, medido mais ou menos, eu já consigo ter uma ideia aqui de onde vai ficar a boca da garrafa. Fazer só uma marcaçãozinha aqui com a caneta para a gente poder ter de referência. E aí, ó, qual que é o segredo para fazer isso? Eu já testei vários balões, várias coisas, né, para poder fazer essa vedação aqui da garrafa e ela aguentar a pressão. E o que deu mais certo foi pegar uma bexiga de tamanho número 5, tá? Esse tamanho número 5 aqui vai ser ele vai mudando o tamanho do balão. O número 5 foi o que eu consegui fazer funcionar melhor, porque o que vai importar pra gente é só essa parte do balão aqui, né, essa boca aqui da bexiga. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, eu vou cortar essa boquinha da bexiga, e ela vai ser importante para a gente fazer a vedação. Então, ó, como que vai funcionar? Vou abrir ela, colocar aqui, ela que vai fazer a vedação da pressão aqui dentro da garrafa. E aí, para poder travar, né, a gente vai usar um esparadrapo. Eu gosto de usar esse esparadrapo aqui, que ele é bem comprido, tá? Ele tem bem largo aqui, né? A gente consegue ter uma boa vedação aqui. Então a gente vai fazer o que? Ó? Eu vou pegar, né, um pedaço aqui do esparadrapo, e só para ter uma ideia aqui de quanto que eu vou precisar, vou colocar ele ao contrário para poder medir. Tá? A ideia aqui, vocês vão ver que o cano ele já quase tem o diâmetro aqui da boca da garrafa, tá? Então, a ideia é que você não dê muitas voltas aqui com o esparadrapo. É só exatamente aqui, passar um pouquinho e já fixar. E eu vou colar o esparadrapo aqui. Esse anel aqui, né, a bexiga que eu coloquei aqui, é ele que vai ser importante pra gente, para ele conseguir vedar. Então, se você ver aqui, ó, se eu pegar a garrafa agora, né, ela vai entrar com um pouquinho de força aqui. Então isso vai conseguir fazer eu conseguir pressurizar a garrafa e não
e ela não escapar daqui. Mas só que só isso não é suficiente para manter a garrafa aqui. A gente vai ter que fazer agora um mecanismo de trava para isso. E para fazer isso daqui, né, eu vou utilizar as abraçadeiras aqui de nylon. Então eu vou aproveitar essa partezinha aqui da abraçadeira, né, esse quadradinho, e ele, ó, vai ter que travar certinho aqui na parte de cima da minha garrafa, nesse gargalo aqui da garrafa. Então, só para poder medir aqui, ó, eu vou cortar. Então agora que a gente já cortou aqui as minhas abraçadeiras aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita só para me ajudar nesse processo aqui de fixar ela, tá? Então, ó, usando aqui a fita, eu vou colocar a abraçadeira. Aqui a ideia é a gente colocar uma abraçadeirinha dessa daqui a cada 90 graus. A fita é só para ajudar na fixação, porque depois a gente vai usar uma abraçadeira metálica para deixar tudo na posição que a gente vai usar. Agora vem a parte final aqui da minha base, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma abraçadeira dessas que a gente usa para prender conexão. Não precisa ser tão grande quanto essa daqui, né? Uma que tem aqui o tamanho do meu cano suficiente, mas essa daqui vai servir, porque ela consegue fechar todo o tamanho aqui, tá? Só para poder agilizar aqui o processo, eu tenho uma chavinha aqui que vai travar. Vou pegar o excesso da minha abraçadeira, dar uma dobrada para cá. E aqui, ó, o importante é isso daqui, né? A gente ter os quadradinhos aqui para a parte de dentro. Esse cara aqui vai ser, né, responsável por travar a minha garrafa na posição. Só que só desse jeito também ela não ficaria, tá? Então quem vai garantir que isso aqui vai ficar na posição? Esse cano. Né, eu posso puxar o quanto eu quiser. Enquanto eu não liberar aqui o meu mecanismo, esse meu foguete não vai sair aqui da posição. Tá? Então agora a gente vai começar a fazer o nosso foguete. Tá? O foguete, aqui você fica bem livre para poder escolher. A gente até, né, aqui nas aulas da Mauá, durante as aulas de fundamentos de engenharia, a gente usa um software chamado Open Rocket, né? É bem fácil de usar ele e dá para a gente fazer projetos bem avançados de foguetes, né? Foguetes simples, que nem esse que a gente vai fazer com ar comprimido, mas a gente também consegue, né, projetar foguetes ali com combustível sólido, foguetes para participar de competições internacionais e tudo mais. É um software bem completinho. A gente, né, eu vou dar uma sugestão aqui de desenho, né, de aletas. A gente sabe aqui que as aletas elas vão ser responsáveis por dar a estabilidade do meu foguete, direcionar ele. Tá? Eu acho que a menor quantidade que a gente pode fazer de aletas são 3. Né? Quanto mais aletas que a gente colocar, né, mais, né, estável a gente vai colocar, mas a gente aumenta uma coisa que a gente chama de arrasto, né, que vai fazer o nosso foguete voar menos, né, uma distância menor. Então, a nossa opção aqui é fazer um foguete com 3 aletas, né, e com um bico aqui num formato, né, que a gente chama de um formato ogival, né, que é um dos melhores formatos aerodinâmicos que a gente tem. Esse formato aqui a gente chegou, né, no desenho dele utilizando esse software Open Rocket. Então, ó, eu tenho uma folha aqui de plástico, né, que a gente tem disponível aqui no nosso Fab Lab, né, para poder montar as aletas. Mas, né, a gente pode muito bem utilizar, né, uma pasta dessas escolares também para poder servir como material. Se você ver, é praticamente o mesmo material, né, mesma espessura, então não vai dar muita diferença. Né? Só para a gente não estragar uma pasta, sendo que a gente já tem material, eu vou usar esse material que está aqui. Então a gente vai começar desenhando as aletas. Tá? Então, para poder desenhar, né, o formato, como eu falei, aqui você pode ficar meio livre para decidir aqui como que vai querer fazer. Né? Então, ó, eu vou desenhar uma aleta e depois é só copiar essas aletas aqui para a gente fazer as 3 aletas disponíveis. Então, ó, como que eu fiz essa minha aleta? Assim, sei que está transparente aqui, um pouquinho difícil de ver, mas ó, aqui eu coloquei 2,5 cm, aqui o comprimento total 9 centímetros e essa altura aqui 8 centímetros.
Só que aqui, ó, se vocês verem, tem uma parte reta aqui na minha base da minha aleta. Ela vai ser muito importante para a gente conseguir fixar ela, tá? Então eu fiz essa parte aqui com 2 centímetros, tá? Que vai dar aqui, então, esse formato aqui. Ele é tá? A parte principal aqui dela aqui, né, vai ser um trapézio, mas a gente tem esse retângulozinho aqui. Para que a gente vai usar esse retângulo? Então, ó, eu vou dobrar aqui, dividir em 3 partes iguais. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um cortezinho aqui. E aí, essas abinhas aqui, né, elas vão me ajudar a fixar um pouco melhor no foguete, porque se eu colocasse só a parte reta aqui, ia ficar uma superfície muito estreita ali para a gente prender. Então isso daqui, ó, na hora de eu colocar aqui no foguete, vai ajudar a gente fixar ele um pouquinho mais fácil, tá? Agora, só fazer outras 2 dessas daqui. Ó, já tô com as 3 aletas prontas, tá? E agora a gente vai precisar fixar elas aqui no foguete, tá? Uma das coisas legais aqui da gente pensar na hora de fazer o foguete existe todo um cálculo aqui, né, do centro aerodinâmico do foguete, do centro de gravidade do foguete. Isso daqui, né, como eu falei, a gente já projetou inicialmente esse foguetinho no software lá no Open Rocket, tá? E aí, quanto mais para trás eu conseguir colocar essas aletas, melhor. Só que, né, pelo próprio formato da garrafa, tem aqui a parte de onde fica a boca da garrafa, a gente não consegue fixar direito aqui as minhas aletas. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço de plástico ali da pasta, né, e fazer aqui como se fosse uma camisa, aqui um tubo atrás que vai prolongar aqui esse diâmetro aqui da minha garrafa até o fim. E isso aqui vai conseguir fixar um pouco melhor as minhas aletas. Então, ó, para isso, né, vou deixar as aletas aqui de lado, né, eu já tenho aqui um pedaço que a gente vai usar aqui para medir quanto que é o comprimento aqui do pedaço que eu tenho que ter. Ó. Já tinha até dado uma marcadinha aqui para a gente ver, tá? Então, ó, é só para a gente fazer isso daqui. Então, ó, marquei aqui um pedacinho, então aproximadamente aqui 21 centímetros, tá? Então, vamos lá, marcar aqui 21. E aqui, ó, o comprimento, né? Quanto que vai ter que ser isso daqui? Eu sugiro fazer um pouquinho mais comprido aqui do que a minha aleta. Minha aleta a gente tinha desenhado ela com 9, né? Ó, então, beleza. Então, ó, já tem aqui, isso aqui a gente vai prender aqui, né, para poder fazer a fixação das minhas aletas. Ó, então já cortei aqui, né, o que vai servir aqui para a gente fazer a fixação das aletas, tá? Só que qual que é o problema aqui? Essas aletas, se a gente simplesmente só prender elas com fita, né, o foguete vai sair numa velocidade muito alta e provavelmente vai acabar soltando. Então qual que é a ideia aqui? Né? A gente vai prender já essas minhas aletas. Eu vou usar um grampeador aqui para a gente conseguir fixar melhor essas minhas aletas. Só que, como a posição delas, né, precisa estar o mais próximo possível de 120 graus, o que eu vou fazer aqui? Ó, né? Caso vocês usem uma garrafa igual essa minha, vocês já vão poder fazer o uso aí da mesma distância, mas eu vou medir aqui o diâmetro da minha garrafa. Essa daqui tem 60 milímetros mais ou menos, e aí eu vou calcular o perímetro dessa minha garrafa, tá? Então deixa eu pegar a calculadora e aí, tá, vamos fazer a conta aqui. Eu tenho o diâmetro de 60 milímetros, tá? Vou multiplicar por π, tá? Então, π vezes o diâmetro vai dar o perímetro. Eu vou dividir isso daqui por 3, né? Dá 62 milímetros, dá aproximadamente, né, a medida que eu tenho aqui do diâmetro da garrafa, tá? Então, eu vou fazer isso para quê? Para eu poder posicionar, né, as minhas aletas, né, da forma mais simétrica possível. Então, já marquei aqui a posição da primeira aleta. Já prendi as 3 aletas, isso daqui vai ser suficiente para a gente vir
e colocar aqui em volta do meu foguete. Uma vez que já está aqui grampeado, né, vamos colocar na posição. Então, ó, ideal aqui, né, vou deixar alinhado essa parte. Só que se eu só deixar nos grampos, né, a superfície não fica tão boa. Então, vamos aproveitar aqui, ó, vou pegar a fita, né, e a gente vai começar a dar um acabamento aqui para ficar melhor aqui a fixação das minhas aletas. Então isso aqui já ajuda a gente a ter um acabamento melhor. E agora eu também vou passar a fita no outro sentido para travar aqui e não deixar aquelas dobrinhas que a gente fez aparecendo, né? Isso vai evitar que durante o voo as nossas aletas aqui não atrapalhem. Todas as aletas fixadas, passei fita aqui por cima, passei uma fita aqui. Então, ó, meu foguetinho já está montado aqui numa estrutura que está quase pronta. O que está faltando a gente fazer agora? Basicamente, fixar, né, o meu bico. Aí, né, o que acontece aqui? Tá? Eu fiz esse bico usando o processo da Vacuum Form. Tá? Então a gente até já mostrou ali para vocês, né, como fazer ele. Mas a ideia aqui, se você não tiver, né, a máquina, é muito difícil você ter uma máquina que nem aquela para fazer isso aqui. Como que você pode fazer? Você pode usar, né, um plástico de pasta e tudo mais e moldar um bico aqui, fazer um bico cônico. O importante é você ter uma superfície aqui que não seja, né, alguma coisa reta. Então você fazer um foguete com um bico que nem o fundo aqui da garrafa vai fazer que ele não tenha um comportamento aerodinâmico tão bom. Então, se conseguir fazer um bico aqui, alguma coisa, fica melhor, né? Esse daqui é o formato que a gente definiu, que é o melhor formato segundo o software lá para a gente ter de bico de foguete. Só que aqui tem uma parte muito importante na hora de fazer o bico. Tá? O que acontece? Se a gente fizer o foguete só desse jeito aqui, né, ele não vai ter um comportamento tão bom. Por quê? Porque a parte mais pesada do foguete vai estar aqui para trás, né, e isso vai fazer com que na hora que ele começar a voar, ele tenha um comportamento de tombar, ficar virando, e isso não é tão legal. Então o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar adicionar um lastro aqui na frente. Você pode colocar esse lastro aqui colocar moeda, colocar pedra, alguma coisa do tipo. Uma coisa que funciona muito bem pra gente é utilizar, deixa eu pegar aqui, né, massinha de modelar. Então, a massinha de modelar, o que eu vou conseguir fazer com ela? Né? Eu já deixei separado aqui uma quantidade, né, igual a que eu vou precisar, tá? Aqui tem mais ou menos umas 50 gramas de massinha de modelar. Então, ó, o que eu vou fazer com ela? Por que ela funciona tão bem? Eu consigo com ela colocar, ó, lá dentro do meu bico, tá? Apertar bem aqui e deixar ela, né, bem na ponta do foguete. E por ser moldável, né, a massinha de modelar, ela consegue, né, aderir bem aqui à parede do meu bico, tá? E isso vai me ajudar a conseguir jogar o centro de gravidade aqui para frente, né, do centro que a gente chama de pressão. Tem até um ensaio legal para você ver se seu foguete vai funcionar bem, né? Você tenta equilibrar ele aqui, né? Uma vez que você equilibrou ele, amarra um barbante aqui e aí você gira esse foguete sobre a sua cabeça. Se ele conseguir voar estável, sem ficar, né, mudando aqui, quer dizer que você colocou uma quantidade boa aqui, né, uma quantidade adequada, né, de lastro aqui, né, de peso aqui no bico do seu foguete. Tá? Praticamente meu foguete está pronto. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar a fita e fazer um acabamento aqui do bico do meu foguete. Então, só para ele não sair da posição. Então, vou colocar aqui. Ó. E aí, né, já estou com o meu foguetinho pronto aqui, pronto para ser lançado. Né? Dá para a gente customizar, pintar, fazer alguma coisa, né? Mas por nosso primeiro teste aqui, eu acho que a gente já tem um protótipo legal. E junto com a minha base, tá? Já está tudo pronto para fazer o lançamento. Aí, ó, se vocês... uma dica para conseguir colocar aqui um pouco mais fácil, você pode passar um pouquinho de vaselina ali no esparadrapo que a gente colocou. Mas essa daqui
é a nossa base de lançamento e agora só falta a gente fazer o teste lá no campo de futebol. Então, a base que a gente conseguiu fazer, né, ela serve tanto para fazer um lançamento com uma reação química de bicarbonato de sódio e vinagre, quanto com pressurização água, né, e a bomba ali de encher pneu de bicicleta. O lançamento que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com a bomba de encher pneu de bicicleta, mas vocês conseguiram ver aí os vídeos com a gente fazendo com reação química. Então, para fazer isso, primeiro a gente vai colocar, né, encher o foguete aqui com água. O ideal é colocar por volta aqui de mais ou menos 1/3 da garrafa aqui, do volume da garrafa com água, tá? Pouco falta, né, para a gente conseguir fazer a reação, né, fazer a pressurização aqui, e muito começa a ficar muito pesado. Então a gente vai montar aqui a base. Agora já está montado ali. Essa bomba que a gente tem aqui, ela tem um manômetro que vai ajudar a gente a ver quanto que a gente vai conseguir colocar de pressão. Então, ó, coloquei mais ou menos 100 PSI e agora só puxar. O tempo não está tão ideal para a gente fazer o lançamento de foguete, está com um pouquinho de vento e chovendo, tá? Mas acho que esse foguete nosso aqui conseguiu mais ou menos uns 130, 140 metros aí de distância. Ele acabou batendo ali no morro que a gente tem ali no final do campo da Mauá, né? E esse foi o resultado final, ó. Com o impacto ali, é uma velocidade muito grande, então o foguete acaba até sendo destruído, precisa trocar o bico aqui, mas a garrafa ainda está íntegra, tá? Então, uma coisa importante ali é fazer esse experimento, fazer essa montagem em bastante espaço, com um lugar bem aberto, para não ter problema aí de acertar alguma coisa. E nunca ficar na frente do foguete, porque é muito perigoso. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de curtir, compartilhar, né? E vamos ver o que a gente faz, dá sugestão para o que a gente faz na próxima experiência. Valeu!